E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí do time do Flamengo, essas contratações que está chegando. Renata Fã assustada, porque sabe que o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional aí, né, na Libertadores, e ela já está com medo aí do Malvadão, né? O Flamengo que fez aí novas contratações, vendas, tem mais jogadores na mira do Mengão e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do time do Flamengo, as apresentações e mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, quero que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante a gente saber de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo agora é o assunto. Flamengo joga com o Galo, Flamengo tá no mercado, olha o Saúl chegando e também o Emerson Royal, só nome de peso pro Flamengo, para Flamengo, não precisava tanto. O Lino também tá vindo aí. Também. Saúl mal chegou ao Flamengo e já vem se identificando com a torcida. A recepção no aeroporto teve direito a cartazes de boas-vindas. O Meia conheceu o Ninho do Urubu y elogió as instalaciones del club. Sí, claro, me encantó, igual que el club, ¿no? Al final se nota en todos los detalles que el club es un club gigante, muy grande, y al final se ven estos detalles en que tienes un gimnasio, tienes las mejores herramientas y con estas herramientas poder sacar el mejor rendimiento a los jugadores. Si se tuviese que comparar, serían más con las del Chelsea. Apesar de já ter feito exames aqui no centro de treinamentos e assinado contrato por 3 temporadas, até dezembro de 2028, o primeiro contato com os demais jogadores é nesta sexta-feira, quando Saúl também será apresentado oficialmente pelo clube. Sí, a ver, tuve de Turquía es la más cercana, porque realmente económicamente era muy fuerte, pero había muchas otras propuestas en Europa, incluso en España o cualquier sitio. Pero al final cuando te llama un club como Flamengo, tienes que ir, no se puede rechazar. Ontem, depois da vitória contra o Bragantino por 2-1, os jogadores tiveram o dia de folga. Quem segue trabalhando a todo momento é a diretoria. Depois do meia espanhol, José Boto chegou ao acordo com Emerson Royal para suprir a saída de Wesley na lateral direita. Emerson é aguardado no Brasil neste sábado para fazer exames e assinar o contrato em definitivo. Aos 26 anos, ele pertence ao Milan, que vai lucrar 9 milhões de euros, o equivalente a 58 milhões de reais com a transação. Com passagens por Betis, Barcelona, Tottenham e Milan, o defensor estava a caminho do Besiktas, quando aceitou a proposta do clube carioca para ser o segundo reforço na janela de transferências. Em contrapartida, a saída de Wesley está cada vez mais próxima. O gol da última partida já foi em tom de despedida. O Flamengo já aceitou a proposta da Roma de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de bônus, uma quantia total de quase 200 milhões de reais. É incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Fechando as movimentações de mercado, a diretoria busca reforços também para o ataque. O nome da vez é Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O clube espanhol tem interesse em negociar o atleta que agrada a comissão rubro-negra. Os valores giram entre 20 e 25 milhões de euros. Coisa, hein? Na falta de opções, o Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Ai, Libertadores. O Flamengo não tá brincando não, hein, Renata? O Flamengo foi pro mercado, contratou bem, são jogadores importantes, experientes também, por mais que tenha 25, 26 anos e o Saúl 30, são jogadores que já têm uma história no futebol e que vai se somar aí ao elenco da grandeza como é do Flamengo. Vamos encarar que seja o melhor e ganhe quem tiver que ganhar, né, na Libertadores. O melhor, né? E tem acesso ao treinamento. Opa. Vamos com Pedro Henrique Torre, então, trazendo as informações do Rubro Negro. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Olá, hein? Ó.
Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço pro Bruno, enfim, abraço pra todo mundo que tá aí, Donk, Breler, quem tá acompanhando a gente neste Sport Center agora pela manhã, treinamento do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, hoje pela manhã, alguns minutos abertos que a gente pode observar, né, a atividade e tudo mais, e daqui a pouco teremos a entrevista coletiva e a apresentação do Saul, que é o novo reforço do Flamengo aí, anos de Atlético de Madrid, passou por Chelsea, estava no Sevilla emprestado, enfim, chega animado, estava animado nas redes sociais, e a gente vai ter o primeiro contato com ele daqui a pouquinho aqui. Ele vai falar com a torcida rubro-negra também sobre o que pensa, o que sente, como é que está em forma, enfim, e tudo mais. Tem as contratações chegando também, Emerson Royal, 9 milhões de euros junto ao Milan neste fim de semana. Além disso, tem o Carrascal, o Flamengo está desenrolando a situação lá, tem uma questão do Rubens, o Atlético Mineiro, que vai para o Dinamo de Moscou também, então uma situação meio triangular, o Flamengo está em busca, 12 milhões de euros em 2 vezes. Além disso, a questão do Samuel Lino, os nossos companheiros até da ESPN da Espanha, com mais contatos no Atlético de Madrid, falaram que a negociação pode chegar a 25 milhões de euros. Aqui no Flamengo dizem que não vai chegar a tanto, mas a gente fica na observação do que vai ocorrer. Antes de devolver para vocês aí, daqui a pouco a gente vai correr para a coletiva, o De La Cruz foi liberado pelo Flamengo para passar um fim de semana no Uruguai, sua terra natal, com os familiares, dar aquela desanuviada depois de tudo que aconteceu, mensagem vazada, foi exposto, ficou bem chateado, enfim, ele foi liberado nesse sentido. Aí, daqui a pouco, a gente volta aqui com o Saul, a Mari vai dar a pronúncia do restante do nome dele depois, perfeitamente, essa professora em linguística aí, e aí a gente vai bater mais um papo, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta diretamente daqui, Ninho do Urubu. Pessoal, e quem também falou aí dessa janela do time do Mengão e falou também que a janela ainda não terminou, foi o pessoal do F360 que trouxe aí as informações do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa janela bombástica aí do time do Flamengo. O Flamengo indo buscar reforços na Europa. Nossa. Já há bastante tempo, não é agora? Sim. O Gabigol, quando veio, apesar que estava no Santos, mas veio da Europa. Pedro veio da Europa, Gerson veio da Europa, um monte de gente. Pablo Mari veio da Europa, Rafinha, lateral direito, veio da Europa. Felipe Luiz veio da Europa. E agora continua. Hoje tem a apresentação de um que veio da Europa. E podem chegar outros da Europa. É outro momento, é outra situação, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço a todos que estão aí no 360. Só nós não estamos na Europa, né? Pelo solzinho batendo aqui, dá para perceber bem que a gente está em território brasileiro aqui em Vargem Grande, CT Ninho do Urubu. Neste momento, alguns integrantes da comissão técnica começam a descer para o campo. O treino começou às 10 horas, mas primeiro o pessoal faz sempre um trabalho na academia, aquela coisa toda. O Felipe Luiz conversa com os jogadores, depois eles descem para fazer o trabalho do campo. A gente vai poder observar alguma atividade aqui, e aí certamente o Saul vai estar entre eles, ele que vai ser apresentado hoje como um novo reforço do Flamengo, camisa 8, ex-Atlético de Madrid, enfim, muito tempo lá no futebol europeu, obviamente, europeu que ele é espanhol, então ficou por lá por muito tempo, e aí vai ter essa experiência aqui, tá um tanto quanto soltinho nas redes sociais, se comunicando com a torcida do Flamengo, então a gente vai observar como é que vai ser esse primeiro contato com a imprensa do Saul, e saber quando ele vai poder, de fato, fazer a sua estreia. E aí você está falando, pô, vem um monte de gente da Europa e tudo mais, etc. O Flamengo está em vias de trazer o Carrascal, os 12 milhões de euros, né, em 2 parcelas, mas está esperando desenrolar o negócio do Rubens com o Atlético Mineiro. O Rubens do Atlético Mineiro com o Dinamo de Moscou, que é o clube do Carrascal, uma negociação quase triangular ali, e aí sim o Carrascal vai ser liberado para vir para o Brasil para poder se apresentar. Tem Samuel Lino também, atacante do Atlético de Madrid, pela apuração dos nossos companheiros até que tem mais contatos com as fontes lá do Atlético de Madrid, companheiros da ESPN da Espanha, uma negociação em torno dos 25 milhões de euros. Aqui no Flamengo se diz que não vai chegar a tanto, que está caminhando, é uma situação difícil.
É uma negociação complicada, um jogador que tem mercado na Europa, novo ainda, mas que está evoluindo nesse sentido. Então, segundo o Flamengo, não vai chegar a 25 milhões de euros. A gente fica mais nessa expectativa aqui do que vai acontecer. Além disso, tem o Emerson Royal também, que por 9 milhões de euros chega neste fim de semana já, um acordo com o Milan, estava rumo ao Besiktas já, e aí o Flamengo vai trazer esse jogador. Ao mesmo passo, o Wesley vai se despedir, 25 milhões de euros, mais 5 possíveis de bônus, assim, se ele cumprir metas no contrato e tudo mais, com a Roma da Itália. Então são idas e vindas que o Flamengo está tratando nessa janela. Quando deu aquela primeira balançada, até a gente conversava por aqui, o Flamengo não teve jeito, não teve que ficar no scout, foi no Flamengo Way mesmo de contratar, daquele jeito de, enfim, contratações mais parrudas, animadas, milionárias, enfim, com muito dinheiro em caixa. A gente está aqui hoje para a apresentação do Saul. Vou dar aquela olhadinha para trás, por enquanto, que eu estava falando. Mas não, só o Rodrigo Caio, por enquanto, com mais alguns ali que está no gramado, ele que é auxiliar, assistente técnico hoje em dia, está ali no gramado. Então, por enquanto, nenhum jogador em campo. Agora que está começando a descendo o goleiro, se eu não me engano, o Matheus Cunha por ali. Mas, enfim, aos poucos eles vão chegando aqui. E aí hoje, durante a programação, vamos ter as informações do Saul. Abel. O Eugênio Leal tem uma pergunta para você, Pedro. Sim, prazer falar com o Pedro. A minha pergunta é: as contratações param por aí ou pode vir mais alguém? E ela já é associada a uma outra informação, porque está bombando nas redes sociais a expectativa pelo anúncio do veredito do caso Paquetá. Seria hoje que seria divulgado o futuro do Paquetá, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser inocentado, se vai ter algum outro tipo de pena. E o torcedor do Flamengo está na expectativa, está sonhando com uma possibilidade de volta do Paquetá. Existe essa possibilidade? Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim de enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc., para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá: o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido. Pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha, sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saul, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saul é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saul do Sevilha foi um Saul mais camisa 10. O Saul do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores, assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim, um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade, o Saul pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto pela direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E você vê... O Pedro chamou. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve.
Então, ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais. Não tem nada de nenhum problema além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, boa, aproveita. Complementar, é importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim. Ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo. E também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que esses caras que estão chegando, esses europeus, eles chegam para ser titulares aqui no Flamengo, ou vocês acham que eles vão ter que brigarem aí pelas suas titularidades? Vocês acham que por eles serem europeus já chega com status de titulares, ou vocês acham que tem que brigar pela titularidade? Deixa aqui nos comentários e agora vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Eu acho que talvez o Lino tenha essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela acima dos zona, outros, né, assim, de cara, campo né? ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então acho que talvez o Samuel Lino ele suba um pouquinho esse nível. E claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí, o que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa, né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase todos. Jogadores tirando assim. o Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia São de jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda, que permitiria mais tempo lá. 26 anos, se eu não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz... vem outro jogo. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades. Não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo. Porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saúl? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prats aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos, perdão. Claudinho. O Pereira Carlinhos. também, né? O Pereira mais lá aí, atrás, né? De Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado europeu.
O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, o Diego Alves, veio da Europa também, Sim, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019 com vários. O Felipe Luiz, Rafinha. Sim. Pablo Mari. Sim. Muitos, né? O próprio Gabigol. Realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro. Ele foi pro mundo árabe, chamado mundo árabe, melhor dos árabes. Mas não a Europa. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, chegando já para comandar o treino. Como disse o Pedro Henrique Torre, muito calor, ó. Ele está se refrescando ali. Aproveitando. O campo está sendo molhado, né, irrigado. E aí o pessoal fica ali no meio. E o De La Cruz, como disse o Pedro Henrique Torre agora há pouco, a Mari comentou, liberado para passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prats sempre destaca, e o Prats gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. Aí você entra numa outra seara já, Bel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso. Então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então. Bebida alcoólica é Vinhozinho, melhor evitar. Né? A carne sem gordura. Então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender. Eu achei que ele ia me repreender e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prati. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Niguez. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né, os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, ó, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Felipe Luiz lá ainda na Espanha. Felipe Luiz sempre torcedor do Flamengo, né? Então ele chega com o astral lá no alto, que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. Mas e aí, pessoal, o que é que vocês acham aí de tudo que está acontecendo, né? Essas informações do time do Flamengo, o Flamengo que está agressivo no mercado. O Flamengo que tem tido aí, né, um dos últimos anos aí do time do Flamengo, eles têm sido pontuais, né? O Flamengo ganha por isso, né, por ter montado um elenco tão forte. O Flamengo ele não gasta muito em vários jogadores, né, com vários salários, não. O Flamengo ele gasta pontuais, né, lógico. Contrata jogadores muito caros, muito altos, né, os valores também com salários altos, só que assim, pontuais, né? O Flamengo não enche o ninho do urubu de jogadores que nem alguns times aí que contrata 10, 15 jogadores e fica lá pagando salário, os caras nem jogam. O Flamengo não, o Flamengo ele é pontual. Você vê, o Flamengo vendeu um jogador aí, 2, né? 3, digamos assim, mas contratam alguns jogadores pontuais, esses 3 e mais algum reserva ou outro, para ficar ali na suplência, né? Mas a questão do Saul, vocês acham que o Saul ele já chega ali com status de titular? Né, ou não? O que é que vocês acham? A questão do Emerson Royal, ele chega, né, como titular ali no lugar do Wesley? Ou vocês acham que o Varela, né, pode assumir essa posição? Na sua opinião, o que é que vocês acham? Quem ficará no lugar do Wesley? Né? O que é que vocês acham aí? Porque os dois têm as mesmas características, né? São muito defensivos, são os caras que são agressivamente, né, bons na defesa. E o Flamengo também está aí na mira, né? O próprio Boto falou que a janela de transferência do Flamengo não acabou ainda, né? Segundo as informações, tem mais 2 jogadores aí que o Flamengo está na mira e joga na Europa, tá? Não é na América do Sul, né? Não é jogadores que jogam aqui no Brasil, são jogadores que jogam na Europa e o Boto está aí interessado em trazer aí para o time do Flamengo. Quem será? Quais são as posições, né? Será que é um jogador que vem para ficar no lugar do De La Cruz? Será que o De La Cruz realmente não vale mais para jogar, não presta mais para jogar no time do Flamengo? O que é que vocês acham? Lembrando que o De La Cruz foi liberado aí para passar uma semana com a família depois de tudo que aconteceu, depois de todo o mal-estar que aconteceu, né?
Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!